somente nela, na manhã, que anuncia a chegada do sol. Santo Dia Juventude da Arquidiocese de Mariana, começando mais um programa Jovens em Cristo. E hoje, seguindo falando sobre o mês da Bíblia, nós vamos aprofundar um pouco mais na Palavra de Deus e de como realizar um bom estudo da Palavra de Deus, que assim como a própria Palavra nos diz, é lâmpada para os nossos pés, luz para o meu caminho, escudo para aqueles que nele creem. E para bem começarmos este programa, nós pedimos a intercessão da nossa patrona, a Beata Isabel Cristina, para que ela possa interceder, para que nós possamos ter um bom êxito nesse programa e que nós possamos ter também um bom discernimento neste caminho de intimidade com a Palavra de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Continuamos nessa jornada bíblica em conjunto com o Padre Fabiano Milione, que nos auxiliará na forma correta de como devemos aprofundar na Bíblia. Padre, explique para nós, conte para nós como podemos fazer um estudo bíblico à luz da fé católica. Olá, Richard. Olá, juventude que nos acompanha nesse programa. Que alegria estar aqui mais uma vez com vocês. Para a gente fazer um estudo aprofundado da Escritura, a primeira coisa, óbvio, é nos aproximar dos textos sagrados. Mas a Bíblia tem textos mais claros e alguns um pouquinho mais complexos que exigem aí um certo estudo e dedicação. Então, a primeira coisa é ter auxílio, serem auxiliados pelos párocos de vocês. Não tenham medo de chegar, de aproximar os párocos e perguntar alguma dúvida sobre a Bíblia. Depois, formarem mesmo grupos de estudo, de partilha, para poderem aprofundar e lerem bons livros, algumas introduções à Escritura, alguns livros de teologia que vão nos ajudando aí a compreender bem essa visão que a Igreja Católica tem dos textos sagrados e que a gente possa fazer essa leitura, essa meditação e esse estudo a partir daquilo que a Igreja também explica da Sagrada Escritura. Padre, muito importante. Quanto mais nós conhecemos, mais nós amamos. E qual a importância para os nossos jovens fazer o estudo bíblico e qual que é a evolução que nós garantimos realizando? Fazer um estudo bíblico nos ajuda a não nos contentarmos com as coisas rasas e superficiais, porque muita gente usa da Bíblia para praticar um certo fundamentalismo, para instrumentalizar a Escritura. Então, quando a gente conhece um pouquinho, quando a gente sabe mais com segurança ali o seu conteúdo, a sua mensagem, a gente consegue crescer muito mais na nossa fé. Conhecendo mais a Bíblia, a gente pode amá-la ainda mais, conhecer mais para amar mais. E como instrumento de fortalecimento da nossa fé, da nossa espiritualidade, para iluminar os nossos passos, decisões ali, aquilo que a gente precisa de uma guia especial na nossa vida, está ali ao alcance da nossa mão, com a nossa Bíblia. Padre, e para a gente começar esse estudo bíblico, por onde que nós podemos começar? E quais que a gente pode estudar? É todos mesmo da Bíblia? Essa pergunta é muito boa e não tem muito um consenso. Eu recomendo sempre a começar pelos Evangelhos. Como eu disse, é o coração da Escritura. E ali estão os textos que dizem respeito à vida, ao ministério e aos mistérios de Jesus aqui. Depois de terminados os Evangelhos, passamos para as cartas de Paulo, para aquele primeiro anúncio das comunidades sobre Jesus Cristo, as outras cartas, e depois a gente volta lá no início, no livro do Gênesis, e aí pode fazer uma leitura mais corrida. É possível a gente ler também por blocos, o Pentateuco, os livros sapienciais, os livros históricos, os livros proféticos, os evangelhos, as cartas, enfim. Mas eu sempre recomendo começar pelo Novo Testamento, começar por Mateus. Não tem nenhum livro proibido de ser lido na Bíblia. Ao contrário, todos os livros aqui são palavra de Deus. A dificuldade é que alguns são um pouquinho mais obscuros, às vezes exigem um pouquinho mais da nossa paciência, às vezes alguns livros, pela antiguidade, tem ali algumas palavras um pouquinho mais difíceis, mas é só enfrentando para a gente poder aprofundar e crescer na Escritura. Muito importante isso, Padre. E como nós podemos aplicar isso nos nossos grupos paroquiais, nos grupos de jovens? Como a gente pode realizar isso em comunidade?
Um bom modo para a gente começar a fazer um estudo bíblico, primeiro é conversar com o pároco de vocês, para que ele também possa orientar. Que ele possa ali fazer uma primeira introdução à Bíblia, nos ensinando alguns passos para a gente ler, algumas metodologias, isso é muito importante. Depois, terem aí uma certa frequência, de 15 em 15 dias, estipularem temas para serem lidos, partes para serem lidas, uma preparação anterior em casa para fazerem depois uma partilha durante um encontro, convidar algum conhecido, às vezes algum seminarista, algum consagrado ou consagrada que talvez já tenha uma experiência maior com a palavra de Deus e manter-se nesse ambiente bonito de comunhão, de estar com os outros. Claro que a gente pode ler e meditar a Bíblia sozinho, mas quando a gente faz isso em grupo, a riqueza é muito maior. Padre, e para finalizarmos, o que o senhor pode dizer para esses jovens que têm muitas dúvidas em relação à Bíblia e ao catolicismo? É típico nosso da juventude, eu não sou tão velho assim, é típico da juventude ter curiosidade, perguntar as coisas, questionar as coisas. Isso é coisa muito boa, porque boas perguntas movem o mundo e a gente pode dizer que boas perguntas também nos fazem ser mais profundos na nossa fé. De modo que não tenham medo de se aproximar da Escritura, da Palavra de Deus. Deixem aí que essa palavra caia no coração como semente de terra boa. Estejam com os ouvidos bem atentos, porque Deus nos fala, às vezes nos consolando, às vezes indicando um caminho a seguir, às vezes puxando a nossa orelha, que a gente possa se aproximar assim com o coração desarmado daquilo que Deus tem a nos dizer. Richard, muito obrigado pelas perguntas, muito obrigado a vocês, jovens, pela acolhida, por nos acompanharem aqui e até a próxima, se Deus quiser. Padre Fabiano, muito obrigado pela participação do senhor e conto com o senhor no nosso próximo programa nessa jornada bíblica, viu? Deus abençoe e sua bênção, Padre. Eu me chamo Luciano e faço estudo bíblico com o Movimento Eucarístico Jovem da Catedral da Sé. E estudando a Palavra de Deus, eu adquiro muitos conhecimentos para colocar em prática os ensinamentos de Jesus Cristo na minha vida e no meu dia a dia. Chegamos ao fim de mais um programa Jovens em Cristo e finaliza esse programa dizendo para você, jovem, assim como Jesus disse para os discípulos, mergulhe para águas mais profundas. Porque quanto mais nós aprofundamos na palavra que é verdadeiramente uma carta de amor de um Deus apaixonado por nós, mais nós entendemos a riqueza da revelação de Deus. E nós já louvamos a Deus pela sua vida, por esse programa, agradecemos também a intercessão da Beata Isabel Cristina, e que ela continue tendo essa presença viva conosco, essa presença forte conosco, sustentando este programa e essa jornada de todos nós jovens que buscamos mais conhecimento bíblico. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E não se esqueça, o próximo programa será dia 24 de setembro, quarta-feira, às 18 horas, em todas as plataformas digitais da Arquidiocese de Mariana. Curta, assista, compartilhe e seja santo!